Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e iremos comentar aqui sobre abordagens educacionais para a educação de surdos, ok? Bom, de acordo com Poker, ter conhecimento sobre a história, bem como sobre as filosofias e métodos educacionais criados para os alunos com surdez, permite a compreensão da relação existente entre o comprometimento linguístico dessa população, a qualidade das suas interações interpessoais e o seu desenvolvimento cognitivo. Fato, né? Então, a educação escolar das pessoas com surdez nos reporta aproximadamente há 2 séculos, quando se instaurou um embate político e epistemológico entre os gestualistas e oralistas. Este confronto tem ocupado um lugar de destaque nas políticas públicas, nos debates e nas pesquisas científicas, bem como nas ações pedagógicas empreendidas em prol da educação desses alunos, seja na escola comum ou especial. Conforme Tartucci, a educação de surdos, desde seu princípio, teve a língua ou a linguagem como questão central. E, a partir daí, esse tema acabou por ocupar o espaço de todas as discussões, o que tornou a própria história da educação dos surdos quase uma réplica da história das diferentes abordagens da aquisição da língua para esses sujeitos, levando a aquisição de conhecimentos a ser um apêndice da primeira. Daí não ser possível compreender as questões educacionais sem compreender as concepções de aprendizagem da língua, que motivaram toda a educação e escolarização dos surdos. Para Goldfield, a crença de que a pessoa com surdez era uma pessoa primitiva, fez com que persistisse até o século XV a ideia de que ele não poderia ser educado. Sendo assim, tais pessoas viviam totalmente à margem da sociedade e não tinham nenhum direito assegurado. Só a partir do século XVI é que se tem notícias dos primeiros educadores de pessoas com surdez. Durante o decorrer dos séculos, tem-se proposto uma variedade de abordagens e métodos para a educação dos alunos e das alunas com surdez. A maioria deles fundamenta-se em substituir a audição perdida por um outro canal sensorial, como a visão, o tato, ou aproveitando os restos da audição existentes. Historicamente, as concepções desenvolvidas sobre a educação de pessoas com surdez se fundamentaram em 3 abordagens diferentes: a oralista, a comunicação total e a abordagem por meio do bilinguismo. As propostas educacionais centraram-se ora na inserção desses alunos e alunas na classe comum, ora na classe especial ou na escola especial. Então, os dois enfoques, oralista e comunicação total, deflagraram um processo que não favoreceu o pleno desenvolvimento das pessoas com surdez, por focalizar o domínio das modalidades orais, negando a língua natural desses alunos e provocando perdas consideráveis nos aspectos cognitivos, socioafetivos, linguísticos, políticos, culturais e na própria aprendizagem. O oralismo consolidou-se no final do século XIX, predominando por um longo período e ainda se faz presente em nossos dias. Então, nessa abordagem, embora não haja um procedimento pedagógico único,
pois ela pode abranger técnicas unissensoriais ou multissensoriais, a orientação educacional é exclusivamente apoiada no uso da língua majoritária. Então, esta última é o objeto central de ensino e também o direcionador da organização das atividades curriculares. É uma proposta que se fundamenta na recuperação do aluno e da aluna surdo e surda, considerando como deficiente auditivo. Enfatiza a língua oral, propõe uma atuação terapêutica e não permite que a língua de sinais seja usada na sala de aula, na escola e nem mesmo no meio familiar. Então, ainda citando Coldfield, ele destaca que o oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilita a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade. A partir da década de 1970, quase um século de métodos oralistas e de comunicação total, alguns países, como a Suécia e a Inglaterra, perceberam a importância da língua de sinais e que, devido a isso, deveria ser utilizada independentemente da língua oral. Na mesma época, esse método foi difundido no Brasil após a visita de Ivete Vasconcelos, professora de surdos na Universidade de Gallaudet, nos Estados Unidos. E por fim, a partir da década de 1980 e mais efetivamente na década de 1990, surge a filosofia bilíngue, ganhando cada vez mais adeptos em todos os países do mundo. A própria insatisfação em relação à educação e desenvolvimento dos surdos, aliada às intercorrências acima mencionadas e ao longo da sua história, fez com que o bilinguismo ganhasse força. Diante do insucesso e da retrospectiva histórica, o bilinguismo surge em uma arena como proposta de intervenção educacional que atende melhor às especificidades linguísticas dos alunos e alunas surdos e surdas. Pois, além de contemplar o trabalho com a língua de sinais e a língua portuguesa, traz em seu âmbito a preocupação com a construção da identidade e a questão cultural. Tem como premissa a língua de sinais como língua natural para o surdo e, portanto, sua primeira língua. A língua oficial do país, na modalidade escrita, deve ser aprendida como segunda língua. O bilinguismo permite que o surdo possa existir na diferença. Por último, já terminando, finalizando este vídeo, de acordo com Rodrigues Moura, os profissionais que atuarão nos espaços educacionais deverão ser bilíngues, o que significa dizer que possuirão domínio das duas línguas com fluência, além de conhecimento da metodologia de ensino necessária para a intervenção entre duas línguas de modalidades diferentes. No caso, língua de sinais visoespacial e língua portuguesa oral auditiva. Ok? Bom, por enquanto é isso. E até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.